tenho muita coisa para oferecer para o Senhor, mas um coração grato, ele agrada muito a Deus. Olá! Hoje nós vamos falar sobre gratidão. É um assunto que eu gosto muito de compartilhar sobre esta palavra, gosto muito de ouvir e também, claro, colocá-la em prática, né, que é o mais importante. É muito bom quando nós temos um coração grato, quando nós conhecemos alguém que é grato por tudo que está ao seu redor. Isso, na verdade, é uma das coisas que Deus se agrada muito, é um coração agradecido. O Salmo 116:12, um conhecido salmo nosso, que diz: "Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo?" O salmista está fazendo uma pergunta: o que ele poderia dar para Deus por tantas coisas que o Senhor nos proporciona de bom e de bem? E aí nós ficamos com esta pergunta e logo eu chego à conclusão que eu não tenho muita coisa para oferecer para o Senhor, mas um coração grato, ele agrada muito a Deus. E se você fica nesse dilema de repente, o que eu posso dar para Deus? Fica a dica: seja grato a Deus, porque isso agrada muito a Ele. Gratidão é o reconhecimento de uma pessoa a outra pessoa, a alguém que lhe prestou benefício, um auxílio, favor, fez algo de bom a você. E aí quando você recebe algo de alguém, você fica com aquele sentimento de que você ficou devendo ao outro por causa daquele favor que ele lhe fez. E isso é bom, você se sentir no dever de retribuir o outro porque ele foi bom com você, ele prestou algum serviço. Quando temos um coração grato, pelo menos deve ser assim, não importa as circunstâncias que estão ao nosso redor. Muitas vezes a gente dá desculpa para N coisas, né? Para tudo que Deus nos pede para fazer, a maioria das vezes nós damos desculpa. E uma dessas coisas exatamente é quando alguém é questionado porque não é grato, e aí nós podemos dar a desculpa de que como eu vou ser grato, como eu vou retribuir se eu não tenho como fazer? Muitas vezes nós nos colocamos como coitados, como que não temos nada para retribuir. Mas a verdade é que a gratidão, ela não depende do que você tem ou da circunstância que você está. Um coração grato sempre vai ser um coração grato em qualquer situação. Nós temos uma história na Bíblia, história com um H maiúsculo, que ela foi real. Jesus, quando ele estava indo ali no caminho de Jerusalém, já próximo da crucificação, né, a caminho de Jerusalém, ele passa por uma aldeia, um povoado, ali entre Samaria e a Galileia. Essa passagem está ali em Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11. E quando ele estava ali passando, se aproximou dele alguns leprosos. Na verdade, a Bíblia fala que eram 10. A lepra, nessa época, era uma das piores doenças, se não a pior doença que um ser humano pudesse ter. E esses doentes, eles eram afastados, excluídos da sociedade. Só que eles viram Jesus e eles pediram por cura. E aí Jesus falou assim: façam o seguinte, vocês vão apresentar-se ao sacerdote. E eles foram. Claramente, nós podemos ver também na passagem que 9 dessas pessoas, elas eram judeus e uma era samaritana. Aquele povo, né, que a gente sabe que não se davam bem ou não se dão bem com os judeus. E eles foram apresentar-se ao sacerdote, só que quando eles chegaram a uma certa distância, eles perceberam que eles estavam curados. Olha que maravilha! A doença, as feridas, né, as suas lepras tinham desaparecido, como que num passe de mágica. E eles ficaram bem felizes, com certeza, porque a vida de uma pessoa que tinha essa doença naquela época era terrível. Imagine você ficar afastado da sociedade, não poder sequer estar perto daqueles a quem os amava, né, daqueles a quem ele também amava. Então era terrível. Então eles poderiam voltar a conviver com a sociedade. Eu acredito que foi uma das primeiras coisas que eles pensaram: poxa, nós vamos ter nossa vida normal de volta. Só que quase todos eles esqueceram de quem tinham curado. Só que um lembrou e voltou até Jesus e veio agradecer. E Jesus voltou-se para ele e perguntou: mas não eram 10 os doentes? Onde estão os outros 9? E olhou para aquele homem e ele falou: muito bem, a sua fé lhe salvou. E esta pergunta, né, que Cristo fez àquele homem, nos leva a pensar que muitas vezes é assim que nós
agimos em relação à nossa vida, em relação a Deus, em relação às pessoas que estão ao nosso redor. Muitas vezes nós nos esquecemos de quem é por nós, de quem é a nosso favor. Nós esquecemos de que não é nós que agimos, não é nós que fazemos, e muitas vezes nós nos esquecemos de voltar para agradecer. Esse número, né, de 10 e 1 voltando nos representa exatamente 10% das pessoas que voltam para agradecer. 10% das vezes que nós nos lembramos de fato de agradecer a Deus por algo que Ele nos tem feito, ou se não por tudo que Ele nos tem feito. Será que nós chegamos pelo menos a 10% de tudo que Deus nos faz a todo momento em gratidão a Ele? Fica aí uma pergunta para você pensar. Mas continuando a nossa história, eu consigo pelo menos ver 4 lições aí nessa passagem que nos ajuda a ter um coração mais grato. A primeira é que aqueles homens que não voltaram para agradecer, eles acharam que não foi Jesus que os curou. Aí você vai dizer, mas como você sabe disso? É um pensamento. Mas com certeza, no meio daqueles 9, teve alguns que sim, que lembraram, acho que foi Jesus que fez, mas não voltou para agradecer. Mas com certeza entre aqueles 9, teve alguns deles que nem lembraram mais de Jesus. Então, se eu acho que alguém não fez algo por mim, por que eu iria agradecer? Por que eu vou chegar a ponto de agradecer a alguém que eu sei que não fez nada por mim? Não reconhecer que é Deus que faz nos leva à ingratidão. Isso é até uma lógica. Então, por que eu vou agradecer a Deus? Porque eu vou agradecer ao meu pai, agradecer minha mãe, meus irmãos, meus vizinhos, quem quer que seja, se eu não reconheço que foram eles que fizeram por mim. Essa é a primeira lição. A segunda é que a euforia, ela nos faz esquecer de Deus. É muito fácil nos lembrar de Deus quando nós estamos passando pelo perrengue, né? Quando nós estamos passando por um problema difícil. Principalmente nós cristãos, nós facilmente nos lembramos de Deus. Mas é muito fácil também quando nós estamos no meio daquela alegria, no meio de uma comemoração, no meio de uma celebração, no meio de uma vitória, de algo assim, ou no meio de uma fartura, passando por um momento bom na vida, esquecer-se de Deus. A maioria das pessoas, 90%, como diz a nossa história, pelo menos 90% de nós nos esquecemos facilmente de Deus quando nós estamos no meio de uma grande alegria. Aí você vai dizer, não, mas eu sempre vejo pessoas agradecendo a Deus quando estão ganhando alguma coisa, quando passam num concurso, mas muitas vezes aquela palavra ali só é da boca para fora. E não é simplesmente essa gratidão que Deus quer de mim e de você. A outra coisa que nós vemos é que a gratidão, ela com certeza é menos perceptível que a ingratidão. É muito fácil você dizer, eu não entendi. A gratidão é menos perceptível. Você percebe menos quando você está passando por um momento bom, ou quando você sempre tem aquilo perto de você. Muitas vezes, a gente quando é acostumado a ter algo, e todo dia come o pão, aí nos primeiros dias agradece pelo pão, no segundo pelo pão, mas lá pelo 15º, 20º dia, já não agradece mais. Por quê? Porque você já se acostumou com aquilo. E aí ela passa despercebido. O ato de agradecer passou-se. Mas quando você não tem o pão, você vai reclamar. Se você todo dia não tiver o pão para comer, todo dia você vai reclamar, porque está lhe faltando. Um dia após o outro você vai ser ingrato, você vai acabar não fazendo aquela oração ou aquele ato de gratidão no momento, porque você é claramente perceptível que você não tem. Eu sempre lembro, quando eu falo disso, de atos, coisas simples que nós temos, como por exemplo, você nunca agradeceu a Deus, tá? Eu falando isso num modo geral. Você nunca agradeceu a Deus porque você tem cabelo. Por quê? Porque você sempre teve cabelo. E aí você não lembra de agradecer a Deus por ter cabelo, mas pergunte a alguém que perdeu os cabelos e é careca hoje. Se ele todo dia não olha no espelho ou coloca a mão e lembra, poxa vida, eu não tenho cabelo, que chato isso. Mas quem tem, não lembra de agradecer. Então a gratidão, nós temos motivo para agradecer a todo momento, ela está sempre aí, qualquer lugar, qualquer coisa. Nós temos motivo para agradecer o tempo todo, mas nós muitas vezes não agradecemos, porque nós nos acostumamos com aquilo. A quarta coisa que eu aprendo é que não agradecemos a quem nós achamos que nos deve alguma coisa. Aqueles homens, eles sabiam quem era Jesus, eles deveriam ter ouvido falar de Jesus por algum meio. Alguém deve ter falado para Jesus, ele deve ter ouvido algum zum de que Jesus havia curado alguém, que Jesus era o Messias, algo parecido. E é tanto que eles foram pedir que Jesus os curasse.
pedir ajuda de Jesus, porque eles sabiam que Jesus poderia ajudá-los. Eles sabiam quem era Jesus. Só que no coração, possivelmente, um daqueles 9, ou se não os 9, eles achavam, depois que foram curados, Jesus não fez mais que a sua obrigação. Afinal de contas, ele foi para nos salvar mesmo, nos curar. Então, ele só fez o que deveria fazer. Não voltarei, não, para agradecer. Não vou voltar para ser grato, porque Jesus só fez o que ele deveria fazer. E nós agimos assim muitas vezes. Vou falar mais uma vez, 90% das vezes nós agimos assim também. Se eu acho que o meu pai, ele tem o dever de me dar o pão, de me dar a roupa, de me dar, porque ele me colocou no mundo, então ele tem que me sustentar. Eu não vou agradecer. Eu não agradeço ao meu pai e minha mãe todos os dias por aquilo que eles me dão, porque no meu coração muitas vezes eu acho que é dever deles. Não chego ao ponto de agradecer, porque simplesmente eu acho que eles me devem alguma coisa. Então nós agimos assim com Deus, nós agimos com as pessoas o tempo todo, porque eu acho que eles me devem. Deus me colocou nesse mundo para quê? Então eu tenho que cuidar de mim mesmo. Mas nós temos um que voltou, ele voltou porque ele queria mais do que os benefícios de Deus. Ele queria o Deus. Foi isso que ele encontrou em Jesus. Ele achou o Deus que dava os benefícios, não apenas os benefícios que vêm dele. Você percebe que quando ele voltou e agradeceu e se prostrou e agradeceu a Deus, a Jesus, né? Ali, apresentando, claro, Deus. Jesus voltou-se para ele e falou: muito bem, a sua fé te salvou. Então ele ganhou muito mais que as bênçãos de Deus. Ele ganhou Deus dessas bênçãos, ele ganhou a salvação eterna. Porque, embora aquelas 9 pessoas não reconhecessem que foi Deus que os curou, mas mesmo isso não tira o mérito de Deus. Foi Deus que os curou. E é assim que acontece o tempo todo conosco. Independente de eu achar que foi Deus ou não que agiu em minha vida, continua sendo Deus que agiu em sua vida. A diferença está exatamente no momento que eu volto para agradecer. Eu reconheço que foi Deus que fez. Esse reconhecimento se chama exatamente gratidão. E é esse reconhecimento que me dá esse poder, como ele mesmo diz, de me tornar filho dele. É esse reconhecimento que me dá exatamente essa paz em meu coração de saber que Deus está no controle da minha vida. Porque quando eu volto para agradecer a Deus, dependente das circunstâncias que estão ao meu redor, eu tenho paz, porque tenho certeza de que Ele está cuidando de mim. Mas quando eu não volto, quando eu não reconheço isso, Deus continua agindo. Deus continua agindo. Você acha que essas pessoas todas vivem no mundo inteiro, elas que rejeitam a Deus, elas vivem porque simplesmente pelos seus esforços? Não. É o Senhor que dá a vida, é o Senhor que dá tudo. Afinal de contas, do Senhor é a terra, tudo que nela há. Mas a mudança, a diferença, não é nisso, não está em Deus, porque Deus dá a todos. A diferença está exatamente em mim, quando eu volto e reconheço que foi Deus que agiu em minha vida. Se eu desejo ser grato a Deus, se eu desejo ser grato às pessoas, eu tenho que reconhecer que tudo que está ao meu redor, tudo que acontece ao meu redor, tem algo especial colocado por Deus em minhas mãos ou diante de mim. Tudo que acontece ao meu redor. Então, quando eu penso assim, fica fácil até. Vamos dizer assim, fica até fácil de eu ser grato a Deus. Eu volto a pergunta inicial do salmista: o que darei eu por todos os benefícios que Ele tem feito a mim? Eu sempre, quando falo disso também, eu uso o exemplo do bolo. Você não pode dar muita coisa a Deus. Na verdade, você não pode dar nada para Deus. Deus tem tudo. Ele não precisa de nada de mim e de você. Então é por isso que eu não posso pegar um bolo de chocolate, fazer e dar para Deus. Mas você pode fazer um bolo de chocolate bem gostoso, como a minha irmã Zilma faz, aquele chocolate bem molhado, uma delícia, e dá para mim. Quando você faz isso, você está agradando a Deus. Quando você ama as pessoas ao seu redor, você está agradando a Deus. E isso é gratidão. Isso é gratidão acima de palavras, né? Com atitudes. Reconhecer que tudo que está ao meu redor, seja igreja, emprego, pessoas, os cônjuges, os filhos, a família, do modo geral, o nosso ministério, nossos irmãos, enfim, cada coisa é o Senhor que nos dá. Quando eu reconheço isso, independente das circunstâncias, eu agradeço a Deus, eu sou grato a Ele. Então,
se eu tenho ou se eu não tenho. A nossa história, aquelas pessoas receberam algo, mas muitas vezes você não vai perceber que recebeu algo. Você não vai perceber, preste bem atenção, você não percebe que recebeu algo. Mas Deus sempre está nos dando algo de bom. Então eu sempre terei motivo para agradecer. É por isso que não pode depender das circunstâncias eu ser grato. Não pode ser só quando parece muito bom. Coração grato é um coração grato em qualquer situação, tá bem?